O negócio é o seguinte, bora fazer aqui a tier list dos goleiros do Brasileirão 2025. Eu tenho aqui os 20 goleiros de cada clube da Série A e eu vou elencar cada um nessa tier list onde eu tenho 5 categorias, sendo elas a categoria Elite, muito bom, bom, ok e ruim. Então sem muita enrolação, bora começar aqui. E o primeiro nome aqui é o Fábio do Fluminense, que é um goleiro aqui que já tá bem veterano, 45 anos, e vamos ser sinceros, ele segue em alto nível? Obviamente que segue, ele segue sendo um goleiro incontestável no Fluminense. Porém, a gente tem que combinar que tem coisas que a idade chega e ele acaba perdendo, cara. O tempo de reação dele não é mais o mesmo, não tem mais a mesma elasticidade, o tempo de recuperação também diminui, porém tem coisas que ele consegue seguir em alto nível. Por exemplo, a questão do posicionamento, leitura de jogo, isso, a idade, né, a experiência acaba só agregando. Porém, como eu falei, tem coisas, né, como tempo de reação e elasticidade, que naturalmente ele acabou perdendo. E por isso eu vou colocar ele aqui, não na categoria Elite. Se fosse o Fábio de 3 aninhos atrás, eu colocaria aqui na categoria Elite. Mas o Fábio atual, eu vou colocar aqui na categoria muito bom. Seguindo aqui, a gente tem o Rossi do Flamengo, que é um goleiro que eu gosto muito. É um goleiro muito seguro, que sai muito bem do gol em escanteio, bola parada, né? É um cara que é um bom pegador de pênalti, tem um jogo com os pés muito bom. Para mim, também vou colocar aqui na categoria muito bom. E hoje eu coloco ele, inclusive, na frente do Fábio. O outro aqui de mais um clube carioca é o Léo Jardim, que, por exemplo, aqui na comparação com os dois que eu já analisei, é um goleiro que, para mim, embaixo das traves, ele é melhor que esses dois. Ele tem mais elasticidade, é um cara com tempo de reação melhor, porém ele peca em alguns outros aspectos, como o jogo com os pés, que eu acho que não é um jogo com os pés muito bom, e a saída do gol em cruzamento e bola viajada na área. E isso faz com que ele perca um pouco de posições aqui. Se ele tivesse um jogo com os pés bom e uma saída do gol boa, ele estaria aqui tranquilamente na categoria Elite, talvez como o melhor goleiro do futebol brasileiro. Porém, como eu falei, esses pontos negativos que ele tem vai fazer com que ele caia aqui um pouquinho e fique aqui entre o Rossi e o Fábio. E o outro aqui também do time carioca, o John do Botafogo, né? Esse aqui para mim eu vou colocar na categoria Elite, porque eu acho que entre esses aqui ele talvez seja o mais completo. Ele sai bem do gol, ele vai bem em pênaltis, tem um bom jogo com os pés e embaixo das traves também é um cara que tem muita elasticidade, é um cara muito grande, porém ele consegue ser muito rápido. Para mim é o melhor goleiro talvez aqui do futebol brasileiro e obviamente vou colocar ele aqui na categoria Elite. Agora a gente tem aqui o Rocher, o uruguaio do Inter, que eu acho que é um muito bom goleiro também. Eu coloco ele aqui, ó, entre o Léo Jardim e o Fábio. É um goleiro que sai muito bem do gol, né? Em cruzamento, bola parada, é uma coisa que ele faz com maestria. Porém, eu acho que embaixo das traves, principalmente depois das séries de lesões que ele acabou tendo, lesão na costela, no joelho, ele tá cheio de lesões, eu acho que ele acabou perdendo um pouco de tempo de reação. Parece que ele tá um pouco mais lento para cair, né? Mas o posicionamento dele é muito bom e a saída de gol também é absurda, então eu vou deixar ele aqui também na categoria muito bom. O outro aqui é o Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, e esse aqui é um goleiro que é 8 ou 80, né? Vou deixar aqui na categoria ok. É um goleiro 8 ou 80. Né? No mesmo jogo ele vai fazer 2, 3 milagres absurdos que tu vai ficar apavorado, só que nesse mesmo jogo ele vai frangar de uma maneira absurda porque é um goleiro muito inconstante, cara. É um cara que não consegue se firmar porque realmente não dá pra confiar. O que adianta ele fazer um milagre e depois tomar um peru? Não adianta nada. Mas só para ser justo aqui, ele tem sim boas qualidades, como o jogo com os pés, e ele também é um grande pegador de pênaltis, mas essa inconstância que ele tem vai fazer com que ele fique aqui somente na categoria ok. O outro aqui do último time gaúcho é o Gustavo do Juventude, que ano passado estava no Criciúma. É um goleiro razoável para mim, e eu vou colocar ele aqui na categoria ok. Não é nem titular absoluto do Juventude, volta e meia o Juventude acaba fazendo um rodízio ali com os goleiros, mas o Gustavo é o que mais vem jogando e vai ficar aqui. Agora a gente tem aqui o goleiro do Cruzeiro, o Gigante Cássio, um goleiro lendário, absurdo, né? Na minha opinião foi o principal goleiro do futebol brasileiro na última década, porém, vamos ser sinceros, também a idade está pesando, ele está mais lento, não tem mais o mesmo tempo de reação, mas vai numa linha muito parecida com a do Fábio, né? Ele consegue ainda jogar porque tem um grande posicionamento, né? Muita experiência, uma leitura de jogo muito boa, uma baita reposição,
Porém, eu acho que a idade acabou pesando um pouco mais para ele do que para o Fábio, por exemplo. O Fábio é bem mais velho, né? Deve ter uma diferença razoável ali de uns 6, 7 anos de diferença. Porém, o Fábio sentiu menos a questão de ficar mais lento. O Cássio parece que ele acabou sentindo mais isso, talvez seja pelo fato de ele ser muito grande. Então, ele já era um goleiro um pouco lento, então, né, com a idade ele acabou ficando um pouco mais lento ainda e vai ficar aqui somente na categoria bom. O Everson do Atlético Mineiro é um goleiro que tem um jogo com os pés muito bom, né, sai bem do gol e para mim é mais um que eu coloco aqui. Eu tô na dúvida se eu coloco ele na categoria bom ou muito bom, mas eu vou ser justo aqui com ele, vou colocar aqui na categoria muito bom. Hoje eu vou colocar ele aqui entre o Léo Jardim e o Rocher, tá bom? Seguindo aqui a gente tem os goleiros dos clubes de São Paulo. O primeiro aqui é o Everton do Palmeiras, que é um goleiro que para mim já passou do seu auge também, né, mas ainda segue no nível bom, mas não do que ele já apresentou. Tem como principal virtude, na minha opinião, pelo menos, a saída do gol em cruzamento, em bola parada, tem uma boa reposição, não é um grande pegador de pênaltis, e eu acho que ele está um pouco mais lento do que ele já foi. Hoje eu considero o Everton apenas um bom goleiro aqui na frente do Cássio. O Hugo Souza aqui do Corinthians, esse aqui embaixo das traves, é o melhor do Brasil. Para mim é um cara que, para tomar um gol de fora da área, tem que ser um chute muito bem colocado e com muita força, porque ele é um cara muito grande. Só que ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele é muito rápido. Então assim, embaixo das traves ele é monstruoso, lembra muito até assim, comparando característica, tá? Lembra muito o Courtois, né, embaixo das traves, que é um goleiro grande com agilidade. Porém, ele, na minha opinião, peca ainda em alguns aspectos, como é o caso da saída do gol em cruzamento. É um cara que, para sair jogando com os pés, às vezes ele acaba hesitando um pouco. É um cara que também, às vezes, ele acaba pecando um pouco talvez em ser muito confiante. Às vezes, acabar errando uma saída do gol, errando algum posicionamento, que é algo que, provavelmente, com a experiência e com a idade, ele vai adquirir e vai melhorar. Porém, mesmo assim eu vou colocar ele aqui na categoria Elite, mas para mim vai ficar aqui atrás do John. Eu não posso falar de futebol sem citar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que está com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão. E como é que funciona? A gente pode ver aqui que a KTO está distribuindo prêmios todos os meses. E como é que funciona a premiação? Do primeiro até os 500 primeiros colocados vão ganhar prêmios todos os meses. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto lugar ganha R$2.500. E isso vai até os 500 primeiros colocados no ranking mensal que a KTO faz. E como é que funciona esse ranking? Toda aposta que tu ganhar pela KTO e tiver pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, a odd que tem nessa aposta vai ser somada num ranking mensal, e se tu tiver nas 500 primeiras posições desse ranking, tu vai ganhar aqui a premiação. E para participar é bem fácil, tu só precisa se registrar na KTO e dar aqui o aceito aqui nessa caixinha que tu já tá participando, odd de 1,30, pelo menos R$5 apostados, e toda aposta que tu ganhar, a odd vai ser computada nesse ranking. Mas lembra que tu só pode jogar se tu tiver mais de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom? Bora seguir com o vídeo. O Gabriel Brazão aqui do Santos talvez seja hoje o goleiro que tá mais aparecendo no futebol brasileiro, mas isso diz muito sobre o sistema defensivo do Santos, que é muito ruim. Tá toda hora vazando e tá toda hora exigindo que o Gabriel Brazão acaba entrando em ação, né? Porque ele acaba sendo fuzilado todos os jogos. E ele vem aparecendo bem, é um goleiro que tem bom tempo de reação, é um cara que sai bem do gol. Porém, eu acho que ele é um goleiro que ainda não tá pronto também. Eu acho que ele acaba sendo um pouco afobado às vezes, sabe? É um goleiro meio louco demais até, né? Há pouco tempo atrás, no jogo contra o Inter, ele tomou um gol numa falha absurda dele, que ele foi tentar adivinhar um passe, deixou a goleira aberta e tomou o gol, né? Ele é um cara que vai bem embaixo das traves, mas talvez precisa ser um pouco mais calmo, ser um pouco menos afoito para subir de patamar. Mas hoje eu coloco ele aqui na categoria muito bom. Eu vou colocar aqui entre o Rossi e o Léo Jardim, tá? Porque o momento dele é muito bom. O Rafael do São Paulo é um goleiro que para mim é um bom goleiro. Eu acho que é um cara calmo, um cara que é seguro, né? Entre os goleiros aqui é aquele que talvez tenha menos elasticidade, é o que menos embaixo das traves me encanta, porém eu acho que é um goleiro muito calmo, muito seguro, que sai bem do gol, mas acaba não tendo tanta elasticidade, tanto tempo de reação, e para mim vai ficar aqui
na categoria bom do lado do Everton e do Cássio. O Cleiton do Bragantino, eu acho que é um goleiro ruim, né? Um goleiro que volta e meia faz algum milagre, mas é um goleiro que falha muito, sai mal do gol, tá toda hora fazendo alguma bizarrice, vai ficar aqui na categoria ruim. O Walter do Mirassol, eu acho que é um goleiro ok, tá? Na verdade eu vou ser justo aqui com ele, tá? Eu não vou colocar aqui na mesma prateleira do Volpi, porque eu acho que o Walter é mais seguro. Talvez ele seja menos milagroso, né? Não faz tantas defesas absurdas, porém é um goleiro seguro, que sai bem do gol, tem uma boa reposição, um bom posicionamento, não vai fazer aquela defesa absurda, mas também não vai falhar, é um goleiro aqui razoável. O Felipe aqui, esse aqui pra mim hoje, ele tem o posto de pior goleiro do futebol brasileiro, tá? Pra mim ele é ruim, mas ruim com força, cara. Né? E me impressiona um time como o Bahia, com o investimento que tem, né, com o bom time que tem, na competência que tem. O treinador é o Rogério Ceni, que foi um grande goleiro, e o Marcos Felipe tá há tanto tempo como titular do Bahia, cara, porque é um goleiro muito, mas muito inseguro, ele falha demais. Cara, é raro ver um jogo do Bahia em que o Marcos Felipe não faz uma cagada. Ele toma gol olímpico, toma gol de falta, sai mal do gol, né? Não consigo entender como ele consegue estar há tanto tempo, né, de titular num time de alto nível como é o Bahia, porque ele é muito ruim e vai obviamente ficar aqui na última categoria. Do Vitória aqui, o Lucas Arcanjo, eu considero ele um bom goleiro, eu vou colocar ele aqui inclusive hoje na frente do Everton, tá? E atrás do Rafael aqui. É um goleiro que tem boa elasticidade, né? Eu só não coloco ele muito mais acima, porque eu acho que às vezes ele é um pouco inseguro também na saída em escanteio, em bola parada, mas sim, eu considero ele um bom goleiro, tá? O goleiro do Fortaleza aqui, o João Ricardo, que agora não tá jogando porque tá lesionado, mas é o goleiro titular do Fortaleza. Eu considero o João Ricardo muito bom goleiro e hoje eu coloco ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui depois do Fábio. A temporada dele no passado foi muito boa, essa está um pouco abaixo, assim como todo o time do Fortaleza, mas mesmo assim eu considero ele muito bom goleiro. Aqui o Bruno Ferreira, o goleiro do Ceará, que é uma grata surpresa, eu já conhecia ele desde os tempos de Caxias, porque, para quem não sabe, eu sou gaúcho, eu acompanho o futebol aqui do Rio Grande do Sul. Ele fez uma grande campanha com o Caxias no Gaúchão, né? Se mostrando muito bom goleiro, pegador de pênalti, é um goleiro seguro, que faz boas defesas. Gosto do Bruno Ferreira e eu vou colocar ele aqui na categoria bom, porém vou deixar ele aqui na frente de todos aqui dessa categoria. E para fechar aqui a gente tem o Kaique França, goleiro do Sport, que desses aqui é o que eu menos assisti, é o que eu menos acompanho, né? Fui ver um pouco sobre, fui pesquisar sobre, fui ver as opiniões da torcida, né? E com tudo que eu vi, eu acho que dá para considerar ele aqui um goleiro apenas ok, tá bom? Eu fecho a tier list dos goleiros do Brasileirão 2025. Comenta aí nos comentários o que tu acha, se tu discorda de alguma opinião que eu dei aqui, se tu acha que algum goleiro tinha que estar um pouco mais acima, outro tinha que estar um pouco mais abaixo, pode me xingar à vontade, não me importo. Porém, se tu gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!